Bom, eu gostaria muito, né? Primeiro porque sou fã e que adoro o futebol dele. Agora, tem que ter uma vida dedicada só ao futebol, né? Então eu acho que a torcida do Santos está se sentindo enrolada. Fomos enrolados e fomos enroladas. Acho que todo mundo numa certa medida, porque ele chegou aqui como se fosse a volta de Jesus, né? Rapaziada, vocês viram, o Zico mandou um recado direto para o Neymar. Logo o Zico, que não causa polêmica aí com ninguém, que foi sempre conhecido como um ex-jogador que se dá bem com todos os jogadores. Mas em relação ao Neymar, ele não quis nem saber e mandou o papo reto. Falou sobre o momento atual vivido pelo craque santista, que tá mais sendo falado fora de campo do que dentro de campo. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí o que o Zico falou e mandou a real para o Neymar. Inclusive se o Neymar está pensando em Copa do Mundo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. O Zico deu uma entrevista em um podcast e mandou a real e falou o papo reto para o Neymar. Se liga aí. Bom, acho que a gente tá falando de seleção brasileira e a nossa última grande, o nosso último grande talento, né, é o Neymar. Né? O Neymar vem aí há 15 anos sendo o principal jogador brasileiro. Então eu pergunto a você, primeiro, onde estão os outros 10? Você como um dos maiores 10 da história do futebol mundial, nós não olhamos e não conseguimos enxergar um grande 10 no futebol mundial, não é só no Brasil. Você acredita que o Neymar vai se recuperar, que o Neymar terá a condição de ser realmente o cara do Brasil na próxima Copa? Bom, eu gostaria muito, né? Primeiro porque sou fã e que adoro o futebol dele. Agora, tem que ter uma vida dedicada só ao futebol, né? E isso é que a gente precisa para que ele possa, ainda mais agora depois dessa lesão, ele precisa se dedicar mais ainda. Porque não é fácil você ter uma lesão de cruzado. Como ele teve, eu tive e tantos outros tiveram. A recuperação tem que ser fantástica e você passa a tua vida para se dedicar ao profissional eternamente numa preocupação com fisioterapia. Então é lógico que ele tem que entender isso pela importância que ele tem para o futebol e para a seleção brasileira. Ele ainda tem condições de realmente voltar a ser aquele Neymar que a gente espera, né? Agora, ali aquele profissionalismo exigente, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, que está lá com a idade que está e, sabe, graças a Deus não teve lesões que o Neymar teve. Então a recuperação do Neymar tem que ser dobrada por causa disso. Ele tem que cuidar de outros músculos. Porque quando a gente tem uma lesão dessa no joelho, você pensa que tanto com a outra perna boa, mas a outra tem que estar bem mais equilibrada para não... Porque ela é sobrecarregada em relação à preocupação da perna da lesão. E lógico que a gente, né, quem gosta de futebol não pode abrir mão de ver um jogador como o Neymar dentro do campo, pô, não pode. É muito bom para quem adora futebol, pela sua genialidade, pelo talento que Deus deu para ele. E quanto à questão dos 10, cara, não foi com os 10, acabaram com a posição dos 10. O grande time do mundo nos últimos anos, quem foi? Foi o Real Madrid. O Real Madrid não joga com 10, ele joga com 2 meias, um pela direita, outro pela esquerda, que era o Modric e o Toni Kroos, e um volante. Então não tem aquele 10 só que vem buscar, que faz companhia ao centroavante. Mudou, as táticas de jogo mudaram. Então essa questão da posição, ela praticamente ficou nula. Então, o número 10 aí não funciona mais. Você tem que saber jogar marcando na defesa e atacando, chegando no ataque. E lógico que você vê o futebol brasileiro, talvez jogando nessa posição mesmo de 10, brasileiro, talvez só o Alan Patrick do Internacional. No mais, aqui no Rio, os grandes times, tá? Você não vê aquele 10.
que a gente estava acostumado a ver. E em São Paulo, eu acho que é a mesma coisa. Então, eu creio que aí, o esquema tático está em primeiro lugar do jogador de talento que muitas vezes desequilibrava uma partida, né? Quem falou do Neymar também aí é uma pessoa que eu acho que até mais que o Casagrande e o Neto critica o Neymar, que foi a Miri Lacombe lá do UOL, que falou sobre o Neymar e essas polêmicas de Kings League, de não estar jogando, de não estar se dedicando tanto assim ao futebol. Então se liga aí no que a Miri Lacombe também falou sobre o Neymar. Ele tá levando a vida do Ronaldinho Gaúcho, ele e seus rolês aleatórios. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho está devidamente aposentado. Então eu acho que a torcida do Santos está se sentindo enrolada. Fomos enrolados e fomos enroladas. Acho que todo mundo, numa certa medida, porque ele chegou aqui como se fosse a volta de Jesus, né? Todo mundo parou, foram dias de festa. Mano Brown foi lá cantar pra ele, né? Foi um negócio, um delírio, todo mundo em transe. E aí, ele joga um pouquinho, faz gol olímpico, parece que agora vai. Não foi, né, gente, assim? Ele e seus rolês aleatórios. Se a ideia é conseguir ganhar o máximo de dinheiro que ele puder enquanto ele estiver acordado, não vai funcionar. Para ser atleta nesse nível, precisa de dedicação total. Um atleta mais velho nesse nível, uma dedicação ainda maior. Um atleta mais velho machucado, gente, é silêncio absoluto. Só focar nisso. Assim, se ele quiser, né? Porque me parece que ele não quer. E só para dar uma corrigir aqui uma informação, eu falei que todos os brasileiros jogavam fora de casa. Fortaleza não. Fortaleza joga no Castelão contra o Racing. Esses gostam de uma festa, mas aí estão curtindo a vida, aí podem, né? Ninguém tá reclamando que o Neymar tá curtindo, não. Aliás, gostaria muito de curtir assim como ele, né? Tão quanto ele, mas eu tenho que trabalhar. Então não dá para eu ir sempre. E o que a gente tá falando aqui é sobre o desempenho dele dentro das quatro linhas, que tá sendo prejudicado, né? Ele não tá atuando. O Mili, e ele não foi ver a derrota, né, lá em São Januário, contra o Vasco, mas foi ver o time dele. Isso pega mal pros torcedores? Pois é, pega. Eu acho que aí você vai somando coisas, né? E você sabe que você estava falando, Diego, eu lembrei, quando eu trabalhei na redação de um portal, eu trabalhava na redação de esportes, né, na editoria de esportes, e tinha a editoria de comportamento, entretenimento. E era uma briga, às vezes, para saber onde caía aquela pessoa. Era entretenimento, quem ia dar, né? A entretenimento ou o esporte? Porque aí a audiência era dividida. Assim, o Neymar tá na editoria de entretenimento. Acho que nem teria briga entre as editorias para saber para onde ele vai. E o torcedor e a torcedora estão de olho nele. Ele deveria, pelo menos, né, dar uma aparência de que ele está tentando se recuperar. Posta umas fotos na banheira de gelo, fazendo os exercícios, mas não cantando uma música com a Ludmilla, a música do Thiaguinho, que viraliza. Gente, é tudo bizarro, né? Vamos ver até onde vai a paciência do torcedor e da torcedora. Mas e aí, rapaziada, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí, principalmente da opinião do Zico, né? O Zico que, não, como eu falei no início do vídeo, não tem, assim, polêmica com jogador nenhum de futebol. Foi um cara também que, quando jogou, se dedicou muito. Falou aí do Neymar sobre questão de dedicação, foco, né? Que o Neymar não parece estar tão dedicado aí ao Santos, principalmente, e ao futebol. E aí, o Neymar que chegou aqui dizendo que queria jogar a Copa do Mundo, que o retorno dele também ao Santos tem algo a ver com isso, em focar para a Copa do Mundo 2026. Mas o que a gente tá vendo fora de campo aí é outras coisas. Não parece um jogador aí que tá querendo jogar a próxima Copa. Não parece um jogador que tá tão dedicado aí ao Santos. Muito pelo contrário, o Neymar transmite uma imagem pra gente de que já largou de vez mesmo o futebol e quer viver como celebridade. A gente sabe que o Neymar sempre foi assim. Mais celebridade até do que jogador nos outros clubes anteriores. Mas agora tá ficando ainda cada vez mais claro que parece que ele não tá mais nem aí para o futebol. Eu, se eu fosse torcedor santista, estaria bastante decepcionado e chateado com o Neymar. Inclusive, quero saber a opinião de vocês aqui, torcedores santistas. O que vocês estão achando desse momento atual do Neymar, do que o Neymar tá fazendo com o clube de vocês? Ou vocês também estão que nem o Santos, que até falou que não tá nem aí para o que ele faz fora de campo, sendo que dentro de campo, entre aspas, né, que eu não tô vendo nada disso, que ele tá cumprindo todos os requisitos. Quero muito saber a sua opinião, principalmente aí, sobre as falas do Zico, né, que é o tema principal aqui desse vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se você chegou aí até o fim, para que você não venha perder novos vídeos por aqui. Até mais, falou, craques.